Olá, a paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Antônio e eu quero nesses vídeos, será uma sessão de vídeos que eu quero trazer um estudo da oração modelo, da oração dominical que o nosso Senhor Jesus nos ensinou. Então você que vai acompanhar esses vídeos sobre a oração do Pai Nosso, a oração dominical, a oração modelo, eu peço que você acompanhe todos os vídeos que eu vou colocar nesse canal e peço que você, além de desfrutar desse conteúdo, você também compartilhe, se inscreva para que outras pessoas também possam ser alcançadas, compartilha com os amigos. Eu tenho certeza que vai ser de suma importância para a edificação espiritual deles. Essa oração tem muitas lições para nós. Eu quero compartilhar vídeo a vídeo com você e você é o meu ajudador na divulgação do Evangelho, tá bom? Vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 6, no versículo 6. Eu quero ler hoje, se for possível, Deus permitir, estudar com vocês hoje Mateus 6, Mateus 6, versículo 6 e o 9, se der até o 10, tá bom? Você está com a Bíblia, Mateus capítulo 6 está incluído entre um dos sermões do monte. Mas essa oração modelo é uma oração poderosa que Cristo nos ensinou os discípulos e nos ensina hoje como lidar, como orar. No capítulo 6 do Evangelho de Mateus, no verso 6, a Bíblia vai dizer assim, Jesus dizendo: mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê secretamente te recompensará. Primeira lição dessa oração dominical, oração modelo, que Cristo ensinou os discípulos, ensina a nós, ele está dizendo, quando for orar, procura um lugar, um aposento, esse aposento pode ser o quarto, outras traduções diz, entra no teu quarto e fecha a porta. E ele diz que a oração deve ser feita ao Deus, ao Pai, que está em oculto. Observa aqui que Jesus não fala, orarás a Deus. Ele diz, orarás ao Pai. Porque aqui aparece a figura do Pai. E quando aparece a figura do Pai, nós intitulamos como a paternidade, que é fundamental para a formação, para a conduta de filhos. Os maiores, ou a maior fonte de educação, de formação de caráter de um ser humano, não é dada ao professor da faculdade, por mais que eles são de suma importância na educação dos nossos filhos, não são dadas aos padres nem aos pastores, são sacerdotes espirituais. Não, mas essa incumbência divina foi dada ao Pai. O Pai é essa autoridade que Deus facultou a um mortal para poder educar, ensinar e conduzir os filhos a um caminho de um homem de caráter, um homem de respeito, um homem de respeito que respeita. Então, eu quero dizer para vocês que Jesus ensinou os discípulos a entrar no seu quarto, fechar a sua porta e orar ao Pai. Ele tira aqui a figura do Todo-Poderoso de Deus para dizer para eles
que a liberdade que eles deveriam ter é de Deus o Pai, Deus aquele provedor, Deus aquele que cuida. E que interessante esse início de estudo, porque há muitas pessoas que vão me ver, vão acompanhar esse estudo comigo e vão dizer, Jesus não manda você orar a Deus, Jesus manda você entrar no quarto, mandou os discípulos, e dizer na sua oração, orando ao Pai. E ele disse uma coisa interessante que você deve observar no texto. Ele disse: o Pai que te vê. Então, duas coisas interessantes devemos analisar. Primeiro, ele manda orar. Depois ele fala que o Pai vai te ver. E é interessante isso, porque ele poderia dizer assim: o Pai que te vê, vai te ver e você vai orar. Não, mas ele diz: tu orarás e o Pai que te vê no oculto, no secreto, no aposento, vai te recompensar. Pastor, o que quer dizer isso? Preste atenção. Toda oração, ela é verificada. Toda oração, ela é atenta. Ela é verificada pelo nosso Deus ou pelo nosso Pai. Nenhuma oração ela é respondida antes de Deus analisá-la. Então, nós podemos até orar, mas não quer dizer que Deus não ouviu a oração. Ouvir uma coisa, responder a outra. Eu posso dizer, meus irmãos, que Deus ouve todas as orações, mas nem todas as orações são respondidas. Preste atenção nisso, por isso que o texto é esclarecedor. A primeira coisa que leva a Deus a atrair a uma pessoa no aposento não é a oração, é Deus vê-la. Porque o que interessa nisso aqui para Deus? Eu posso até orar, mas quando Deus vai verificar minha oração, ele vai analisar minha oração e perceber se a minha oração está de acordo com a sua vontade, que não é a oração que eu faço para engrandecer a mim, que não é a oração que eu faço para meus próprios interesses, únicos interesses meus. Se essa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, numa análise de Deus, aí sim vai acontecer a resposta. Posso dizer que Deus ouve todas as orações dos cristãos e não cristãos, mas a resposta só vem após o análise, que aí entra Ele quer te ver. E Deus quer ver o quê? O nosso comportamento. Deus quer ver o quê? A nossa atitude perante Ele e perante os seres humanos. Não adianta eu dar um de bonzinho diante das pessoas, mas não ser um filho que obedeça a Deus. Deus não responde orações porque a gente é boa pessoa, é pessoa de boa conduta. Deus responde filhos que é quebrantado, que sujeita a sua ordem. Então preste atenção, nessa primeira aula, Jesus ensina que quando for orar, entra no aposento, fecha a porta, ou seja, privando as pessoas de te ver orar. E a importância de você compreender isso. Tem pessoas que acham que vai convencer o Pai através de palavras. Deus não deixa ser levado por palavras, bonitas ou feias, boa oratória ou não. A Bíblia vai dizer bem claro que Deus quer nos ver nesse aposento. Por que Deus quer nos ver? Porque nesse caso Ele quer verificar, analisar tudo que nós estamos falando. E após o análise da nossa oração, Ele vai
responder ou não responder. Todos nós desejamos que após um período de oração, Deus nos responda. Por isso que muitos oram e não são respondidos. E aí até diz, Deus não me ouviu. Deus ouviu. Só que quando Deus analisou essa oração, ele percebeu que essa oração não está de acordo com a sua vontade, que essa oração não é para engrandecer o nome dele. O que você pediu, o que eu pedi, o que nós pedimos não é para glorificar o nome dele. Não é para compartilhar coisas boas com as pessoas. Não é para favorecer as pessoas, ou é só para o nosso alimento do nosso ego. Então essa oração certamente Deus não responderá. Muito bem. Então não fique preocupado quando você for orar. Se você tem uma boa oratória, se o teu português é correto, se você ora bonito ou feio, você ora alto ou baixo, não se preocupe com isso. Pense que quando você for orar, primeira coisa que você precisa entender e se preparar, porque Deus precisa te ver. E é Deus olhando, verificando tudo que você fala, qual é a intenção dessa oração. Se tudo isso é para a glória de Deus. Após a verificação, ele vai analisar a ponto de responder ou não responder esse pedido. Muito bem, versículo 9. No 9 ele está dizendo assim, e aqui eu quero pontuar uma coisa importante com você. A oração é um diálogo, oração é uma conversa. Mas Jesus ensina esse modelo de oração. Ele vai dizer no versículo 9, portanto vós orareis assim, ou seja, há uma dica para nós orarmos. Como devemos orar? Se oração é uma conversa, uns conversam alto, outros conversam baixo. Um ora gritando, outro ora calado. E tudo é uma oração. Mas Jesus ensina aqui como devemos orar, a quem devemos orar, qual é a direção da nossa oração. Preste atenção no versículo 9. Portanto, vós orareis assim. Ele inicia dizendo, versículo 9, Pai nosso que estais no céu. Que coisa linda. Primeira coisa, observa que Jesus não manda a gente orar. Ele ensinou os discípulos. Vós devemos orar, vós deveis orar assim. Pai nosso que estais no céu. Porque cada um de nós, quando vamos orar, nós devemos usar expressões que estão de acordo com o que Jesus ensinou. Jesus não manda os discípulos orar no singular. Ele manda os discípulos orar no plural. Vocês devem orar assim, Pai nosso. Não é Pai meu, não é Pai seu, é nosso Pai. E novamente aparece a figura da paternidade. Novamente Jesus não manda orar a Deus, manda orar ao Pai. Porque Jesus queria ensinar o discípulo essa intimidade. Jesus queria mostrar ao discípulo que existe um Pai. Além de Deus, existe um Pai presente. E aí ele vai dizer, vocês devem orar assim, Pai nosso, ou seja, mostrando a eles que Deus é um Deus de muitos filhos, que o Pai tem muitos filhos. Independente da raça, da tribo, da língua, é um Deus é um Pai melhor que tem muitos filhos. Que coisa linda entender isso, irmão. Você precisa entender que Deus não é só Deus, Deus é também o nosso Pai. Você tem um pai biológico, que ele te dá carinho, que ele te agrada, que ele cuida de você. Imagina o Pai celestial. Imagina esse Deus que não é só a figura do Deus Criador, ele é a figura do Pai presente todos os dias na sua vida.
Então, o que o Senhor Jesus está dizendo? Que nós devemos orar e na nossa oração devemos recordar que o Pai é um Pai de muitos filhos. Tem muitos filhos, ele continua dizendo: santificado seja o teu nome. Eu parei para analisar isso. Não existe nenhuma capacidade humana de santificar quem é santo. Pastor, mas por que a Bíblia está dizendo isso? Primeira coisa, Jesus está ensinando o discípulo que o Pai é santo, que todo aquele que é filho deve viver uma vida como o Pai vive. Todo aquele que é filho deve mostrar o caráter do Pai através da sua conduta, do seu comportamento. Nós não temos capacidade de santificar quem já é. Agora, Ele que é santo nos santifica. Mas o texto está dizendo: santificai seu teu nome. Preste atenção, isso aqui é uma fórmula de nós demonstrar ou mostrar para o mundo que somos filhos de um Pai que é santo e que também devemos viver essa vida santa, ou santificado, ou sermos santos. Em Levítico ele vai dizer: sede santo porque eu, o Senhor, sou santo. Isso aqui é tremendo. E santidade é uma das demonstrações do caráter do Pai. O nosso Pai é santo. Por isso, nós que somos filhos, devemos mostrar, através do nosso comportamento, da nossa atitude, falando do caráter do nosso Pai. Você já viu algum filho biológico que ele tem um comportamento de honestidade na sociedade, e aí alguém vai dizer assim: esse rapaz é muito parecido com o pai dele, porque o pai dele também tem esse comportamento, é um homem honesto. Isso é o filho levando, mostrando para o mundo inteiro o caráter do seu pai. É o que o Pai Celestial nos ensina. Santificado seja o teu nome é quando eu tenho um comportamento de um homem de Deus, de um filho de Deus. Nós estamos falando do Pai, da paternidade. Essa demonstração vai levar as pessoas a olhar para mim e ver o Pai. E é isso que Deus espera de todo filho. Nós que somos filhos de Deus, nós devemos viver uma vida em santidade como Deus é santo. Então, primeiro, versículo 9, nós vamos fechar essa aula de hoje aqui, falando do versículo 6, Mateus 6 e versículo 9. Ele está dizendo: portanto, versículo 9, vós orareis assim. Então, existe um modelo de oração que Jesus ensinou, o discípulo ensina a nós. Como devemos orar? Pai nosso, não Pai meu, não Pai seu. É um Pai que tem muitos filhos. E por ter muitos filhos, nós entendemos que esse Pai, ele é onipresente. Que coisa tremenda. E ele só consegue responder, ajudar, estar presente por ser onipresente. Isso aqui é fundamental que você compreenda. Nenhum pai biológico, ele é onipresente. Agora, o nosso Pai Celestial, ele é presente não só na vida do brasileiro, do estrangeiro, em todas as nações, tribos e línguas. Então, vamos parar de ser crentes egoístas, que não conhecem a profunda Bíblia, para dizer que Deus é um Pai só dos cristãos. Deus é um Pai de todos os seres humanos, de tribos e línguas. E esse Pai deseja todos os dias que nós entendamos isso. Olha que coisa tremenda.
Quando você for orar, não faremos a oração egoísta, dizendo, meu Pai. Pastor, mas se eu orar assim, eu estou pecando? Não, mas mude a tua oração, compreende que quando você for orar, você vai orar a um pai que tem muitos filhos, e esses filhos podem estar no mesmo momento orando, e o pai respondendo, e o pai presente. Por quê? Porque ele é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sou assim, você também não é, mas o nosso Pai Celestial, ele é assim. E olha, ele tem olhado para a minha vida, ele tem olhado para a sua vida, ele tem depositado dia a dia, porque a Bíblia diz que ele não dorme. Ei, glória a Deus! O meu Pai, o seu Pai, o nosso Pai não dorme. Enquanto você descansa, porque o teu corpo físico precisa desse descanso, enquanto você descansa, o nosso Pai, ele está trabalhando em proteger-nos, preparando um dia abençoado, e nós vamos chegar lá, que eu vou falar desse cuidado diário do Pai conosco. Não é a aula de hoje, mas para frente eu vou falar desse cuidado diário do nosso Pai. Então, hoje eu estou falando da figura da paternidade. Jesus ensinou, nós temos Pai. Jesus ensinou os discípulos, vocês têm Pai. Jesus nos ensina, nós temos Pai. E é um Pai que tem muitos filhos. Glória a Deus. E você tem um Pai que cuida de você. Talvez você está se sentindo rejeitado. Talvez você que me vê agora está se sentindo desprezado, menosprezado. Você está se sentindo sem nada, que ninguém te ama, que você não tem valor, que você não tem importância para a sociedade ou para alguém ou para alguns. Mas eu posso te dizer nesse vídeo, você é importantíssimo. Você é muito querido. Deus, que não só é Deus, Ele é Pai. E Ele está falando comigo, com você, na figura do Pai, da paternidade. Eu te amo, filho. Eu cuido de você. Eu protejo você. Eu guardo quando você deita, quando você levanta. Em todo o tempo eu estou contigo. Que maravilha, meu irmão, minha irmã. Meu amigo e minha amiga. Hoje, você não tem dúvida que você tem um Pai muito presente. Um Pai que a Bíblia diz que tem olhos como chama de fogo e que vê tudo e que está vendo tudo, está vendo as suas conquistas, está vendo os seus fracassos, está vendo as suas batalhas, as suas lutas, as suas decepções. E entanto que esse Pai não vai deixar você viver sofrendo. Daqui a pouco tudo vai passar. E você vai ver que isso é o cuidado desse Pai que sempre esteve presente na sua vida. Eu quero que você me acompanhe seguidamente nos próximos vídeos que eu vou colocar ensinando sobre a oração do Pai Nosso. Eu quero orar com você. Você pode orar comigo agora? Pastor, eu estou na desistência. Eu estou desistindo do meu casamento. Eu estou desistindo de viver. Eu quero tirar cabo da minha vida, eu não aguento mais. Pastor, eu estou angustiado. Pastor, eu estou infeliz. Pastor, eu não sei o que fazer, eu estou com a cabeça virada. Eu vou orar por você agora. Ore comigo. 1 minuto de oração. Senhor, ajuda esse filho, essa filha. Esse homem, essa mulher, que o Senhor conhece o coração dele e o coração dela. Ele está acompanhando esse vídeo e é o Senhor que está falando com ela, falando com ele. Ele queria dar cabo da vida, queria tirar sua própria vida. A angústia bateu a porta de uma forma tão grande que ele não aguenta mais, dizendo ele que não aguenta mais. Mas ajude agora esse filho, essa filha. Tira ele, tira ela desse calabouço. Levanta esse homem, levanta essa mulher. Restaura essa família, esse casamento. Pai, toca na saúde dessa pessoa. Cura ela, Pai. Essa pessoa que vai me ouvir, me ver.
aonde chegar o som da minha voz e esse vídeo, que ela seja curada, liberta, e que ela possa testemunhar às nações que o Senhor é um Pai zeloso, um Pai que cuida. Pois assim eu oro e abençoe esse filho, essa filha, que o Senhor o ama. Abençoe e dê a tua bênção em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e volte a me acompanhar nos próximos vídeos, falando da oração que Jesus ensinou os discípulos, a oração modelo. Deus abençoe.